quero apresentar para vocês uma profissional da saúde fantástica, que é uma pessoa que tem conhecimento e que vai dividir esse conhecimento conosco. É a doutora Deus, e eu gostaria que vocês recebessem com uma grande salva de palmas. Deusa, quero agradecer demais as palavras da Delma, ela exagera um pouco. Então, eu sou médica, falando um pouquinho de mim, eu me formei na Universidade de São Paulo, na USP aqui em São Paulo, em 1994. Se eu pegar alguém fazendo conta, calculando quantos anos faz, eu vou para fora da sala. Brincadeira. E, devido a todos esses anos atuando na área, eu posso garantir a vocês que o ser humano pode viver perfeitamente saudável. E com saudável eu me refiro não só à ausência de doença, não. Saudável no sentido amplo da palavra, de bem-estar, qualidade de vida, felicidade e até uma idade muito avançada. E inclusive com uma velocidade de envelhecimento muito menor da que constatamos. Pode passar. Mas não é isso que observamos. Passa isso. Mas não é isso que observamos. Até muito pelo contrário, né? As pessoas estão cada vez mais doentes, está todo mundo alérgico. O pessoal desenvolveu, inclusive, alergia a namorado, a marido. O pior que não é brincadeira isso, gente. Doenças sabidamente extintas, que se pensava extintas, estão reaparecendo, estão se manifestando novamente. Todo mundo conhece um caso de câncer entre os familiares, se não no núcleo familiar mais restrito, né? E por que tudo isso? Por causa dos nossos maus hábitos. Pode passar? E que maus hábitos são esses? Então, é o nosso comportamento que leva a isso. E que maus hábitos são? O primeiro mau hábito, gente, está relacionado com a alimentação. Nós não comemos verduras, não comemos frutas. Vai começar a lição de moral? Não é isso não. Cada uma das afirmações vai ser devidamente embasada. E por que é importante comer esses alimentos? Porque nesses alimentos, gente, existem as vitaminas, os minerais, os elementos indispensáveis para o bom funcionamento do nosso corpo. E, dentro do nosso corpo, indispensáveis para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico. É nesses alimentos também, nas frutas, verduras, legumes, que encontramos as fibras. Por que é importante fibra? Para o intestino funcionar adequadamente. Para quê? Para ir no banheiro? Não, mas eu já vou no banheiro, todo dia de manhã eu faço lá o meu cocôzinho. É só para isso? O intestino só serve para eliminação? Não, gente. O intestino é responsável por parte da produção de alguns neurotransmissores, entre os quais a serotonina, que é extremamente importante para o controle do estresse. E o estresse prejudica o sistema imunológico. E além de não comer adequadamente, a gente ainda come bobagem. A gente come frituras, condimentos, alimentos industrializados, gorduras saturadas, refrigerantes, e todos esses alimentos induzem a produção pelo nosso corpo de radicais livres, que são pequenas partículas que nos enferrujam, e ao enferrujar os nossos órgãos, promovem a aceleração do envelhecimento dos nossos órgãos. Só da pele só fica feia? Não. Envelhecimento do coração, envelhecimento dos pulmões, envelhecimento do pâncreas. Segundo mau hábito, está relacionado ao hábito de dormir. As pessoas ficam até tarde acordadas, ficam na internet, ficam assistindo televisão, vão para balada, ainda por cima bebem. E por que é importante dormir? Eu fico jogando, né? Por que é
4 da manhã, quando o organismo, através de uma pequena glândula no meio do nosso cérebro, a pineal, ele produz melatonina. E a melatonina é um dos principais reguladores do nosso sistema imunológico. Às vezes você até vai para a cama no horário, mas você está tão preocupado, tão estressado, que 3 da manhã você acorda, estatela o olho e não consegue mais conciliar o sono, né? Terceiro mau hábito, gente, está relacionado ao exercício físico. Tá? Eu não preciso porque meu corpinho já está ótimo, estou no peso. Para que fazer exercício? Exercício é só importante por causa da estética, gente? Não. Exercício é importante. E o pior, eu não estou nem falando de ir para a academia, mas as pessoas estão cada vez mais sedentárias. Eu conheço pessoas saudáveis que quando vão ao mercado pegam aquele carrinho elétrico, sabe? Fazer compra. Tá assim. Isso quando vai no mercado. Agora é tudo internet, você senta, clica e as coisas vão chegando e a gente está cada vez mais sedentário. Mas o exercício é importante porque durante o exercício se produz também uma série de neurotransmissores. Noradrenalina, serotonina, dopamina, endorfinas. Gente, é um mar de doping, é um mar de overdose, de graça. Não dá doping, não pega doping. Está à nossa disposição e a gente não aproveita. E por que é importante ter essas substâncias? Porque essas substâncias, elas controlam o estresse. E o estresse prejudica o sistema imunológico. Quarto mau hábito, na verdade está relacionado a viver na cidade grande, aos hábitos da cidade grande, ao comodismo da cidade grande. A gente quer todos os alimentos fresquinhos, vermelhinhos, lustrados nas bancas do supermercado. O consumismo está cada vez aumentando e isso gera poluição. E a poluição diminui a quantidade de nutrientes nos alimentos. Então, olha a gravidade. Nem que nós comamos bem verdura, legumes, ainda assim esses nutrientes têm uma quantidade de vitaminas menor do que a necessária. E o pior, por causa de toda essa poluição, esses nutrientes, eles têm a sua biodisponibilidade diminuída, o organismo não consegue absorver. Tem uma quantidade menor e o organismo não consegue absorver. E além disso, pesticidas contidos nos alimentos induzem a produção dos radicais livres. Lembram? Partículazinha que enferruja nosso corpo, envelhece nossos órgãos. Tá assim. Mau hábito seguinte, na verdade, é o estresse. Vocês viram que o estresse participa da fisiopatologia do mecanismo de todos os outros maus hábitos. Mas ele próprio tem as suas ações. E dizem que a principal causa de estresse no ser humano são as preocupações com o dinheiro, a preocupação financeira, né? Mas para isso, gente, nosso próximo palestrante, que vai ficar surpresa, vai mostrar para vocês, vai dar a saída para essa questão, para solucionar de vez os problemas financeiros de vocês. Mas o que o estresse causa? O estresse é aquela situação em que você está cronicamente em alerta, você está preparado para agir. Essa situação deixa o cérebro em pane. E em pane, o cérebro começa a emitir uma série de informações, de ordens para todas as nossas glândulas, que começam a produzir hormônio. E uma das glândulas, a suprarrenal, localizada logo acima dos rins, produz cortisol. E o cortisol prejudica demais. Adivinha que sistema? Muito bem. Todos vão se formar com ondas. E o que é sistema imunológico? Então, o nosso... Pode passar? O nosso organismo, ele é subdividido em sistemas. Então, tem o sistema cardiorrespiratório composto pelo pulmão, pelos pulmões, pelo coração. E o sistema imunológico, na verdade, ele não é um órgão só.
responsável por nos proteger contra todas as ameaças, absolutamente todas as agressões. Que agressões? Que ameaças? Então, por exemplo, o sistema imunológico, ele nos protege contra agressões externas, contra vírus, bactérias, fungos, que causam pneumonia, resfriados, dengue, né? Que no conjunto constituem as infecções. É o sistema imunológico também que nos protege contra agressores internos. Agressores internos? Como assim? Então, de vez em quando, uma célula se rebela e começa a se multiplicar descontroladamente, gerando o que conhecemos como cânceres. E um sistema imunológico inadequado, com funcionamento inadequado e ineficiente, além de não nos proteger contra agressores, ele começa a agredir agentes inofensivos. Agentes inofensivos externos, começa a agredir a poeira, o pelo do gato, o pólen, o esmalte de unha. Aí as coisas começam a complicar, né? O esmalte de unha, tintura de cabelo. Imagina não poder fazer retoque de raiz. Não tem condições, é o fim do mundo. E isso no conjunto, aí começa a agredir espermatozoides, por isso grande quantidade de casos de esterilidade, né? E todas essas situações constituem as alergias. E o sistema imunológico com funcionamento inadequado, ele também começa a agredir agentes inofensivos internos. Ele começa a agredir as células do nosso pâncreas, gerando diabetes. Ele começa a agredir as células das nossas articulações, gerando as artrites, as artroses. Ele começa a atacar as células de tecidos que dão a sustentação para o nosso corpo, gerando lúpus. Ele começa a agredir nossa pele, gerando psoríase, vitiligo, as dermatites. Começa a atacar as células do cérebro, gerando demência, Alzheimer. Começa a atacar as células dos músculos, gerando fibromialgia, Parkinson. Vocês perceberam que, tirando bala perdida, ônibus que despenca pela ribanceira e agora atentados nos aviões, nós listamos todos os eventos que podem acometer o ser humano? E é verdade, gente. Inclusive, só uma observação. Se vocês fazendo exercício, voltando um pouco, né? Fazendo exercício e gerando aquela inundação de neurotransmissores, a gente consegue combater a depressão. E combatendo a depressão, então a gente, pelas últimas estatísticas, a gente consegue combater também os atentados nos aviões também. Não sei se vocês têm uma cara, né? Mas eu vou deixar pra lá. Então é isso mesmo que vocês observaram. O sistema imunológico funcionando adequadamente, ele evita a instalação de qualquer doença. Exagero? Não, gente, não é exagero. Como tem muitos, eu ia contar uma outra historinha, mas como tem muitos... Como tem muitos convidados, então eu vou contar a mesma história. Há mais de 20 anos atrás, quando eu estava então na universidade, nós já estudávamos em livros que tinham sido escritos então, há mais tempo também, a seguinte historinha, verdadeira, obviamente. As nossas células, de todos os órgãos do corpo todo, elas se multiplicam com uma rapidez muito grande. E como tudo aquilo que a gente faz com rapidez, óbvio que acontecem muitos erros. E no nosso organismo também é diferente. E é o sistema imunológico que está alerta a cada uma dessas células que ameaçam
um vírus que ataca, né? Ele tem tropismo, ele gosta do sistema imunológico. Qual que é a característica do indivíduo com AIDS? É o sarcoma de Kaposi, é aquele monte de vários nódulos, vários tumores distribuídos pelo corpo. E o indivíduo com a doença AIDS, ele morre de quê? Ele morre de pneumonia, ele morre de resfriado. São doenças simples para mostrar que se o sistema imunológico não está funcionando adequadamente, não há antibiótico de quarta geração que consiga debelar uma infecção simples, uma infecção boba. Tá, mas então, se são os nossos hábitos que comprometem o sistema imunológico, eu mudo os meus hábitos. Difícil, né? Então vou contar agora a minha história. Há 5 anos atrás, eu montei um negócio, não façam isso, por favor. E obviamente desenvolvi uma doença autoimune. Eu desenvolvi psoríase pelo estresse. E na época, gente, eu controlava a minha alimentação. A não ser sapo, eu como tudo que é verde. Na época, eu fazia musculação pesada, treinava pesado, respeito às horas de sono, já utilizava a suplementação que eu conhecia na época, né? Tinha vários hábitos para controle do estresse e ainda assim desenvolvi psoríase. Foi quando eu conheci Delma, que me apresentou, que enfim, que ela está escutando o depoimento. Eu estava conversando com Delma sobre outro assunto qualquer, e ela primeiro, assim, uma líder extraordinária, uma pessoa realmente comprometida com o bem-estar. E ela me falou assim: não, Deusa, para eu representar um produto, eu tenho que acreditar muito neste produto. E me mostrou o olhinho brilhando, um frasquinho do Transfacto, que depois eu vou mostrar para vocês. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: eu tenho que utilizar esse suplemento. Mas vamos deixar isso para mais tarde. Então, para vocês verem que não é fácil a mudança de hábito. Então, não seria maravilhoso se nós tivéssemos algo que reforçasse, que nos ajudasse a reforçar o sistema imunológico, gente? Isso! E nós temos! São os fatores de transferência. Pode passar? Em 1949, o Dr. Sherwood Lawrence, médico cientista, ele fazia pesquisas para a cura da tuberculose. E o que ele fazia? Ele transfundia sangue de um indivíduo que tinha se curado da tuberculose para o indivíduo são. E depois media nesse indivíduo são a resposta dele ao bacilo da tuberculose. E ele verificou que esse indivíduo são, ele respondia precocemente, rapidamente e se curava da doença. Então, o primeiro indivíduo transferiu alguma coisa para o indivíduo são. Transferiu fatores de transferência. Pode passar. E o que são, afinal, os fatores de transferência? Então, os fatores de transferência, gente, são pequenas moléculas que contêm informação. Elas contêm registros de tudo aquilo que aconteceu no nosso sistema imunológico. É como se fosse um prontuário médico. Ou é como se fosse um agente secreto. Ele conhece o inimigo, ele sabe os hábitos do inimigo, ele sabe como o inimigo age, ele sabe como combater, as melhores formas, as melhores armas para combater o inimigo. Ele detém as informações, é uma moléculazinha que detém as informações. Vai. Molécula que passa informação. Deus, está virando. Gente, como é que faz bebê? Não quero saber de detalhes só, gente. Não é isso que eu vou perguntar. Mas o que acontece na produção de um bebê? O DNA da mamãe se une o DNA do papai. E o que é o DNA? É uma molécula também, gente. Só que é uma molécula zona, é uma molécula grande. E ela só contém a informação para fazer o ser humano inteiro. E molécula não contém informação? É assim que o nosso organismo se comunica. É assim que há a comunicação no nosso organismo, gente.
foram engavetadas. Até que, em 1998, David Lizopi, empresário hiper bem sucedido, já tinha sucesso nos negócios, e o idealizador da For Life, ele estava muito bem de vida, só que ele apresentava uma doença limitante. Ele tinha asma e ele buscava uma alternativa para isso, né? O que adianta ter muito dinheiro se você não pode viver a vida na sua total, né, amplidão, né, se você tem um problema. Então ele buscava alternativas. Quando ele se defrontou com essas pesquisas e financiou as pesquisas e possibilitando então a sua finalização. E aí assim, a existência dos fatores de transferência era fato. Sabia-se que ele existia no sangue humano, mas aí, extrair do sangue, utilizar o sangue humano, complicado, né? Então eles fizeram várias pesquisas e eles descobriram que, na verdade, os fatores de transferência, eles existem numa concentração muito grande no colostro materno. O que é o colostro? É aquele primeiro leite das primeiras horas. Por isso, gente, todas essas campanhas incentivando a amamentação e que os nossos pais, avós, né, os antepassados, intuitivamente eles já sabiam disso, o quanto é importante amamentar para passar o quê? Essas moléculazinhas que levam informação para o bebê, informação que a mãe registrou, a mãe computou todas as informações do que aconteceu com ela, de todas as doenças, concentrou nessa moléculazinha e passa para o bebê. E é assim que o bebê consegue sobreviver, apesar de toda a sua fragilidade, é assim que ele consegue sobreviver nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida. Mas também complicado, né, mexer com o colostro materno. E aí, enfim, as pesquisas continuaram em andamento e até que eles descobriram que, na verdade, o colostro bovino é muito mais rico em fatores de transferência. Por quê? Porque a vaca vive meio externa, ela tem contato com uma série de outras coisas, né? E é interessante que o bezerrinho, alguns seres humanos, eles infelizmente não têm oportunidade de ser amamentados, a gente sabe disso. Enfim, se dá um jeito porque há uma série de proteção. Mas o bezerrinho, se ele não é amamentado, ele morre mesmo. Para vocês verem a importância dos fatores de transferência. Então hoje, os fatores de transferência são extraídos do colostro bovino. As pesquisas, deixa eu passar. As pesquisas continuaram e foi descoberto também uma molécula menor ainda, extraída por nanotecnologia, e essa molécula, ela dá intuição ao sistema imunológico. Ela fala do sistema imunológico quando agir, quando não agir, o que é super importante, quando ficar parado, né? Então essa moléculazinha foi extraída por nanotecnologia. Pode passar. E aí, assim, como é que exatamente o fator de transferência, os fatores de transferência atuam? Então vai a moléculazinha, entra no centro de comando das nossas células de defesa, constituintes do nosso sistema imunológico, e deixam essas células de defesa em alerta, que então reforçam os seus exércitos. Como que reforçam os seus exércitos? Aumentando o número de células assassinas, células natural killer. Tanto assim que nós observamos no gráfico inferior, a curva azul. Isso mostra a resposta de indivíduos a uma infecção na vigência do uso de fatores de transferência. E a gente nota que essa resposta é muito mais precoce, acontece já no primeiro dia, né, o pico entre o primeiro e o segundo dia, enquanto no indivíduo que não usa os fatores de transferência, essa resposta demora 3-4 dias. E, pode passar, pesquisas realizadas in vitro mostraram que, na vigência do uso de fatores de transferência, o número dessas células assassinas, dessas células natural killer, aumenta em mais de
400 vezes. Por isso que os fatores de transferência melhoram a nossa imunidade em até 437%. Os produtos que nós temos aqui no Brasil, gente, eles aumentam a imunidade, eles melhoram a imunidade em 283%, mas há produtos da For Life que melhoram mais ainda, estão para entrar no Brasil, ok? E foram essas pesquisas repetidas de forma completamente independente que motivou o governo da Rússia a autorizar o uso dos fatores de transferência como moduladores imunológicos em seus hospitais. E a inclusão de todos os produtos da For Life no PDR, esse livro vermelho do PDR americano, que é um compêndio que reúne todas as substâncias comprovadamente eficientes, tá? E os produtos da For Life têm uma série de comprovações científicas. Pode passar. Então, gente, antes de entrar exatamente nos produtos, vocês podem observar, resumindo, os fatores de transferência, eles vêm de encontro, né, para dar um equilíbrio para todos os danos que nós provocamos no nosso sistema imunológico. Ótimo. Onde que nós encontramos, então, os fatores de transferência? Os fatores de transferência, eles estão presentes em todos os produtos da For Life. E por quê? E só a For Life. A For Life detém a venda dos produtos. Por quê? Porque ela comprou todas as patentes. Então, ela tem exclusividade na venda dos fatores de transferência. O primeiro produto que eu vou apresentar para vocês é aquele frasquinho azul. Frasquinho azul, que contém cápsulas com o fator de transferência puro, tá? Pode passar. O outro produto todos têm os fatores de transferência e tem também antioxidantes. Olha só que legal, lembra que nós provocamos também, nós induzimos a produção de radicais livres, que nos enferrujam, que envelhecem nossos órgãos. Então, para combater os radicais livres, existem antioxidantes. E o Rio Vida é a união dos fatores de transferência com antioxidantes. Pode passar. Nutrastar. Nutrastar é um pó nutricional. Ele contém todos os nutrientes na porcentagem adequada para uma alimentação. Então, era utilizado para quê? Ele vem na forma de pó, a gente faz um shake dele e ele é utilizado em programas de emagrecimento ou para complementar uma dieta pobre em nutrientes. Tá? Pode passar. E o seguinte é o Energy. Então, o Energy, tem o Energy, que além dos fatores de transferência, ele contém também substâncias energéticas, mas que não causam, eles dão energia, eles melhoram a nossa disposição, mas sem causar dependência, sem causar dependência. Esses são os produtos. E, para fechar, na verdade, eu quero falar duas coisinhas para vocês. Então, a primeira vocês perceberam que nós somos responsáveis, então, pela manutenção da nossa saúde. Cabe a nós zelar pela integridade do nosso corpo físico e nós podemos lançar a mão, nós temos à nossa disposição esses produtos excepcionais. Então, é nosso dever, gente, zelar pela saúde, pela nossa saúde e pela saúde dos nossos filhos, para que, de repente, anos importantes da nossa vida não sejam ceifados por uma doença, né? Então, essa é a primeira mensagem. E a segunda mensagem, na verdade, é que olha só o que, na verdade, esses produtos representam. Vamos voltar um pouquinho, por favor. Até Isso. Esses produtos, na verdade, representam o Transfactor, representa saúde. Pode passar.
Pode passar. O Nutrastar, na verdade, representa manutenção do peso. Pode passar. E o Rio Vida, na verdade é o Energy, que o Rio Vida eu já falei, e o Energy, na verdade, significa bem-estar, qualidade de vida, né? Bem-estar para viver a vida e felicidade. Então, na verdade, todos esses temas, gente, representam o que há de mais moderno. É a nova tendência. E quem estiver ligado a essa nova tendência, com certeza terá muito sucesso. Muito obrigada.